Meus caros participantes desse seminário sobre a Laudato Si, como atual presidente da Repam, eu queria muito estar aqui em pessoa e participar desse seminário, mas os compromissos da minha agenda não permitiram, e por isso eu decidi enviar-lhes essa mensagem. Eu saúdo de coração a todos vocês, irmãs e irmãos, e faço votos que os trabalhos desse seminário tragam muitos frutos. A Repam já realizou vários desses seminários em diferentes regiões da Amazônia Legal e outros estão programados. Por que pareceu importante realizar tais seminários? A resposta é porque é grave e urgente a crise climática e ecológica que o nosso planeta Terra está enfrentando. A crise climática vem do aquecimento global, chamado também de efeito estufa. A crise ecológica, por sua vez, é o processo de devastação e degradação da Terra, a contaminação das águas, do solo, do ar, do meio ambiente. Essas duas crises, a climática e a ecológica, influem uma na outra. Elas se alimentam reciprocamente. O Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, trata justamente desta crise global que afeta todo o planeta e não apenas algumas regiões. E ele convoca a sociedade humana a somar forças para superar a crise. E envolve também a Igreja nesse esforço. Ele diz que a Terra é nossa casa comum, que está correndo risco iminente de não poder mais oferecer condições de vida aos seres desse planeta. O risco é iminente e fatal. Contudo, ainda há tempo para afastar esse risco, mas não muito, e por isso é urgente. Os nossos seminários sobre a Laudato Si pretendem ser uma ajuda significativa neste esforço. Em Paris, em dezembro de 2015, como vocês sabem, reuniu-se a COP21, que foi uma conferência de cúpula de todos os países para tratar da crise climática. Nós da Repam também estivemos lá. No final, chegou-se a um acordo histórico, assinado por 195 países, quase a totalidade dos países do mundo. Entre esses assinantes estavam todos os grandes países, como Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Alemanha, França e também o Brasil. Foi um acordo para somar esforços e começar iniciativas de grande porte para salvar o planeta. O ministro francês dos Exteriores, que era um dos coordenadores, Laurent Fabius, disse com razão: mais tarde, tarde demais. Ou seja, não podemos empurrar a questão para mais tarde, pois seria tarde demais. Os cientistas afirmam que é neste século XXI que deverá ser realizada a grande batalha para salvar o planeta, ou será tarde demais. Mas não será fácil, porque terá enormes custos. Será necessário abandonar gradativamente, por exemplo, o uso do petróleo, do carvão mineral e do gás natural como fontes de energia. Porque esses materiais que são fósseis, ao serem queimados, por exemplo, para produzir energia elétrica, produzem gases, principalmente o gás carbônico, CO2, que jogados na atmosfera produzem uma capa ao redor do planeta, que deixa entrar o calor do Sol, mas não permite a suficiente saída do calor. E assim vai aquecendo sempre mais o planeta. É o efeito estufa. Podemos imaginar o tamanho da resistência que haverá da parte, por exemplo, das grandes empresas que fornecem petróleo ao mundo. O mundo é movido a petróleo. Os grandes complexos empresariais que trabalham e se enriquecem com petróleo
vão resistir até o fim para que não haja mudança. A mesma resistência haverá da parte dos que vendem ou usam o carvão mineral, especialmente para produzir energia, como também os que trabalham com gás natural. E os altos custos de encontrar e produzir outras fontes de energia limpa para todo mundo, em substituição ao petróleo, ao carvão mineral e ao gás natural. Além disso, requerem-se grandes reformas no modo como evitar o desmatamento e como fazer a agricultura sustentável. E aí será o agronegócio que não vai gostar e vai resistir. Muitas outras reformas serão também necessárias, como a necessidade de um outro estilo de vida menos consumista, de maior cuidado com o solo, a água, o ar, e menor desperdício de energia, de água e de comida. Um sistema econômico que tenha como meta o bem comum dos seres humanos e o bem do planeta, e não a acumulação de lucros cada vez maiores às custas da pobreza de centenas de milhões de seres humanos e às custas do planeta. Nesse contexto da crise ecológica, o Papa Francisco, na Laudato Si, fala da importância dos indígenas e denuncia os maus tratos e violação de direitos de que são vítimas os indígenas em muitas regiões do mundo e também no nosso país. Ele diz: nesse sentido, é indispensável prestar uma atenção especial às comunidades indígenas com as suas tradições culturais. Não são apenas uma minoria entre outras, diz o Papa, mas devem tornar-se os principais interlocutores, especialmente quando se avança com grandes projetos que afetam os seus espaços. Com efeito, para eles, a terra não é um bem econômico, mas um dom gratuito de Deus e dos antepassados que nela descansam, um espaço sagrado com o qual precisa interagir para manter a sua identidade e os seus valores. Eles, os indígenas, quando permanecem nos seus territórios, são quem melhor os cuida. Em várias partes do mundo, porém, são objeto de pressões para que abandonem as suas terras e as deixem livres para projetos extrativos e agropecuários que não prestam atenção à degradação da natureza e da cultura. Essas são palavras do Papa. Tudo que ele diz aqui se aplica à triste situação dos povos indígenas no Brasil. Tudo isso está acontecendo com os nossos povos indígenas. É preciso defendê-los, defender seus direitos, dar-lhes de novo a possibilidade de serem os protagonistas de sua história, os sujeitos da sua história. Deles foi tirado tudo: a identidade, a terra, as línguas, sua cultura, sua história, tudo. A Igreja e a sociedade brasileira não podem ficar indiferentes a essa situação. Na Laudato Si, o Papa Francisco mostra como toda essa problemática tem ao mesmo tempo uma dimensão religiosa e ética. A dimensão religiosa se baseia em nossa fé em Deus Criador. Nós cremos que Deus criou o mundo, o universo, e portanto também o nosso planeta, a Terra. Deus deu este planeta a nós, seres humanos, como um dom gratuito, para dele tirarmos o nosso sustento e para cuidarmos dele como de um jardim. Para o administrarmos, sim, mas não para o devastar e destruir. E por isso a Igreja canta e louva a Deus pela criação e lhe dá graças por podermos usufruir da terra. Mas a Igreja também orienta a humanidade para cuidar da terra, segundo as indicações de Deus. Porém, o mais importante em nossa fé cristã, relativo à terra, é que o Filho de Deus se fez homem para nos salvar da morte e de todos os males. Fez-se homem e tomou o nome de Jesus.
O corpo de Jesus, como qualquer corpo humano, é feito dos elementos da terra. Assim, Deus se uniu definitivamente e de modo radical com o nosso planeta. Este corpo de Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou glorioso e vencedor e está definitivamente junto de Deus. Ora, nesta morte e ressurreição gloriosa, a terra toda, presente no corpo de Cristo, toma parte. Assim, há em Cristo uma nova criação. E no final dos tempos, todo o universo criado de alguma forma misteriosa participará do reino definitivo de Deus como nova criação. A dimensão ética de que fala o Papa na Laudato Si tem a ver com a nossa responsabilidade para com os pobres e para com as futuras gerações. A devastação e a degradação da terra atingem em primeiro lugar os pobres, que terão cada vez menos acesso à água segura e à terra para cultivar. O grito dos pobres é o grito da terra, diz o Papa. É o mesmo grito. Quanto ao futuro, a humanidade de hoje tem o dever moral de deixar para as futuras gerações, os filhos, netos, bisnetos, um planeta bom, saudável, viável e bonito. Por todos esses motivos, sobretudo porque a crise é grave e urgente, os nossos seminários sobre a Laudato Si são importantes e querem dar uma contribuição concreta e decidida para a superação da crise. Todos desejamos que também esse seminário aqui e agora tenha um bom andamento e bom êxito, bem como seja depois continuado nas comunidades de cada um e cada uma de vocês, encorajado e dinamizado por uma equipe regional que normalmente no fim de cada seminário é constituída para dar continuidade. Que Deus abençoe esse seminário e a todos vocês. Muito obrigado.